Bolo Bolo, autor desconhecido. Suíça, 1983. Edição brasileira, 2000. Uma grande ressaca. Viver neste planeta não é tão agradável quanto poderia ser. É óbvio que alguma coisa não deu certo na espaçonave Terra, mas o quê? Talvez um equívoco fundamental quando a natureza, ou quem quer que tenha sido, resolveu pôr em prática a ideia ser humano. Ora, por que deveria esse animal andar sobre duas pernas e começar a pensar? Mas, enfim, quanto a isso não há muita escolha. Temos que aprender a lidar com esse erro da natureza, isto é, nós mesmos. Erros existem para aprendermos com eles. Em tempos pré-históricos o negócio não parecia tão mal. Durante o Paleolítico, 50 mil anos atrás, éramos muito poucos. Havia comida abundante, caça e vegetais, e sobreviver exigia só um tempinho de trabalho com esforços modestos. Catar raízes, castanhas ou amoras, não esquecer cogumelos, e matar, ou melhor, pegar na arapuca, coelhos, cangurus, peixes, pássaros ou gamos levava 2 a 3 horas por dia. Repartíamos a carne e os vegetais com os outros e passávamos o resto do tempo dormindo, sonhando, tomando banho de mar e de cachoeira, fazendo amor ou contando histórias. Alguns de nós começaram a pintar as paredes das cavernas, a esculpir ossos e troncos, a inventar novas armadilhas e canções. Perambulávamos pelos campos em bandos de 25, mais ou menos, com um mínimo de bagagem e pertences. Preferíamos climas suaves, como o da África, e não havia civilização para expulsar a gente em direção aos desertos, tundras, montanhas. O Paleolítico deve ter sido mesmo um bom negócio, a se acreditar nos recentes achados antropológicos. É por isso que ficamos nele por milhares de anos, um período longo e feliz, comparado com os 2 séculos do atual pesadelo industrial. Aí alguém começou a brincar com plantas e sementes e inventou a agricultura. Parecia uma boa ideia, não tínhamos mais que andar procurando vegetais. Mas a vida ficou mais complicada e trabalhosa. Éramos obrigados a ficar no mesmo lugar por vários meses, a guardar sementes para o plantio seguinte, a planejar e executar o trabalho nos campos. E ainda precisávamos defender as roças dos nossos primos nômades, caçadores e coletores que insistiam em que tudo pertencia a todo mundo. Começaram os conflitos entre fazendeiros, caçadores e pastores. Foi preciso explicar aos outros que havíamos trabalhado para acumular nossas provisões, e eles nem tinham uma palavra para trabalho. O planejamento, a reserva de comida, a defesa, as cercas, a necessidade de organização e autodisciplina abriram caminho para organismos sociais especializados como igrejas, comandos, exércitos. Criamos religiões com rituais de fertilidade para nos manter convictos da nossa nova escolha de vida. A tentação de voltar à liberdade de caçadores e coletores deve ter sido uma ameaça constante e, fosse com patriarcado ou matriarcado, estávamos a caminho da instituição, família e propriedade. Com o crescimento das antigas civilizações na Mesopotâmia, Índia, China e Egito, o equilíbrio entre os humanos e os recursos naturais estava definitivamente arruinado. Programou-se aí o futuro enguiço da espaçonave. Organismos centralizadores desenvolveram sua própria dinâmica, tornando-nos vítimas da nossa criação. Em vez de 2 horas por dia, trabalhávamos 10 ou mais nos campos ou nas construções dos faraós e césares. Morríamos nas guerras deles, éramos deportados como escravos quando eles resolviam, e quem tentasse voltar à liberdade anterior era torturado, mutilado, morto. Com o início da industrialização as coisas não melhoraram. Para esmagar as rebeliões na lavoura e a crescente independência dos artesãos nas cidades, introduziu-se o sistema de fábricas. Em vez de capatazes e chicotes, usavam máquinas. Elas comandavam nosso ritmo de ação, punindo automaticamente com acidentes, mantendo-nos sob controle em vastos galpões. Mais uma vez progresso significava trabalho e mais trabalho, em condições ainda mais assassinas. A sociedade inteira, em todo o planeta, estava voltada para uma enorme máquina do trabalho.
E essa máquina do trabalho era ao mesmo tempo uma máquina da guerra para qualquer um, de dentro ou de fora, que ousasse se opor. A guerra se tornou industrial, como o trabalho. Aliás, paz e trabalho nunca foram compatíveis. Não se pode aceitar a destruição pelo trabalho e evitar que a mesma máquina mate os outros. Não se pode recusar a própria liberdade sem ameaçar a liberdade alheia. A guerra se tornou tão absoluta quanto o trabalho. A nova máquina do trabalho criou grandes ilusões sobre um futuro melhor. Afinal, se o presente era tão miserável, o futuro só podia ser melhor. Até mesmo as organizações de trabalhadores se convenceram de que a industrialização estabeleceria bases para uma sociedade mais livre, com mais tempo disponível, mais prazeres. Utopistas, socialistas e comunistas acreditaram na indústria. Marx pensou que com essa ajuda os humanos poderiam caçar, fazer poesia, gozar a vida novamente. Para que tanta volta? Lenin e Stalin, Castro e Mao e todos os outros pediram mais sacrifício para construir a nova sociedade. Mas mesmo o socialismo não passava de um novo truque da máquina do trabalho, estendendo seu poder às áreas onde o capital privado não chegaria. A máquina do trabalho não importa ser manejada por multinacionais ou por burocracias de Estado, seu objetivo é sempre o mesmo: roubar nosso tempo para produzir aço. A máquina do trabalho da guerra arruinou definitivamente nossa espaçonave. E seu futuro natural, os móveis, selvas, bosques, lagos, mares, estão em farrapos. Nossos amiguinhos, baleias, tartarugas, tigres, águias, foram exterminados ou ameaçados. O ar, fumaça, chuva ácida, resíduos industriais, é fedorento e perdeu todo o sentido de equilíbrio. As reservas, combustíveis fósseis, carvão, metais, vão se esgotando e está em preparo o holocausto nuclear, a completa autodestruição. Não somos capazes nem de alimentar todos os passageiros desta nave avariada. Ficamos tão nervosos e irritáveis que estamos prontos para os piores tipos de guerra, nacionalistas, raciais ou religiosas. Para muitos de nós, o holocausto nuclear não é mais uma ameaça, mas a bem-vinda libertação do medo, do tédio, da opressão e da escravidão. 3.000 anos de civilização e 200 de acelerado progresso industrial deixaram a gente com uma enorme ressaca. A tal da economia se tornou um objetivo em si mesma, e está quase nos engolindo. Este hotel aterroriza seus hóspedes. Mesmo a gente sendo hóspede e hoteleiro ao mesmo tempo. A máquina planetária do trabalho. O nome do monstro que deixamos crescer e que mantém nosso planeta em suas garras é máquina planetária do trabalho. Se queremos que a nossa espaçonave volte a ser um lugar agradável, temos que desmantelar essa máquina, consertar os estragos e fazer certos acordos básicos para um novo começo. Então, nossa primeira pergunta deve ser: como faz a máquina planetária do trabalho para nos controlar? Como é organizada? Quais são seus mecanismos e como podem ser destruídos? A máquina é planetária, come na África, digere na Ásia e caga na Europa. É planejado e regida por companhias internacionais, sistemas bancários, circuitos de combustível, produtos não manufaturados e outros bens. Existem montes de ilusões quanto a nações, estados, blocos, primeiro, segundo, terceiro e quarto mundos, mas estas são só subdivisões menores, partes da mesma maquinaria. Claro que diferentes engrenagens exercem pressões, tensões e fricções entre si. A máquina feita de suas próprias contradições, operários, capital privado, capital do Estado, capitalismo/socialismo, desenvolvimento, subdesenvolvimento, miséria, desperdício, guerra, paz, mulheres, homens, etc. A máquina não é uma estrutura homogênea, ela usa suas contradições internas para expandir seu controle e sofisticar seus instrumentos. Diferente dos sistemas fascistas ou teocráticos, ou como no 1984 de Orwell, a máquina do trabalho permite um nível sádio de resistência, inquietação, provocação e revolta. Ela digere sindicatos, partidos radicais, movimentos de protesto, manifestações e mudanças democráticas de regime. Se a democracia não funciona,
ela usa a ditadura. Se a sua legitimidade entra em crise, ela tem prisões, tortura e campos de concentração de reserva. Nenhuma dessas modalidades é essencial para entender a função da máquina. O princípio que governa todas as atividades da máquina é a economia. Mas o que é a economia? É uma troca impessoal e indireta de tempo de vida cristalizado. Você gasta seu tempo para produzir uma peça que é usada por alguém que você não conhece e para montar uma bugiganga que é comprada por outro desconhecido, para fins que você ignora. O circuito dessa sucata de vida é regulado de acordo com o tempo de trabalho que foi investido no material bruto, na sua manufatura e em você. A medida é o dinheiro. Os que produzem e trocam não têm controle sobre seu produto comum, então pode acontecer que trabalhadores revoltados sejam mortos exatamente com os revólveres que ajudaram a produzir. Cada peça de comércio é uma arma contra nós, cada supermercado um arsenal, toda fábrica é um campo de batalha. Este é o mecanismo da máquina do trabalho: retalhar a sociedade em indivíduos isolados, chantageá-los separadamente com salários ou violência, usar seu tempo de trabalho de acordo com os planos. Economia quer dizer expansão do controle da máquina sobre suas partes, tornando essas partes cada vez mais dependentes da própria máquina. Todos somos partes da máquina planetária do trabalho, nós somos a máquina. Representamos a máquina uns contra os outros. Desenvolvidos ou não, assalariados ou não, autônomos ou empregados, servimos a proposta dela. Onde não há indústria, produzimos trabalhadores virtuais e exportamos para as zonas industriais. A África produziu escravos para as Américas, a Turquia produz trabalhadores para a Alemanha, o Paquistão para o Kuwait, Gana para a Nigéria, o Marrocos para a França, o México para os Estados Unidos. Áreas virgens podem ser usadas como cenário para os negócios turísticos internacionais. Índios em suas reservas, polinésios, balis, aborígenes. Os que tentam sair da máquina preenchem as funções de pitorescos marginais, hippies, yogis, etc. Enquanto a máquina existir, estaremos dentro dela. Ela destruiu ou mutilou quase todas as sociedades tradicionais ou as levou a desmoralizantes situações defensivas. Se você tenta se retirar para um vale deserto e viver sossegadamente de uma agricultura de subsistência, pode crer que vai ser encontrado por um coletor de impostos, um funcionário do planejamento ou um policial. Com seus tentáculos, a máquina pode alcançar virtualmente todos os lugares deste planeta em questão de horas. Nem nas partes mais remotas do deserto de Gobi você pode dar uma cagadinha sem ser notado. Os 3 elementos essenciais da máquina. Examinando a máquina mais de perto podemos distinguir 3 funções essenciais, 3 componentes da força de trabalho internacional e 3 negócios que a máquina nos oferece. As 3 funções podem ser caracterizadas assim: informação, planejamento, design, orientação, manejo, ciência, comunicação, política, produção de ideias, ideologias, religiões, arte, etc. O cérebro coletivo e sistema nervoso da máquina. Produção, criação industrial e agrícola de produtos, execução de planos, trabalho fragmentado, circulação de energia. Reprodução, produção e manutenção de trabalhadores tipo A, B e C através da produção de crianças, educação, trabalhos domésticos, serviços, entretenimento, sexo, recreação, cuidados médicos, etc. Essas 3 funções são igualmente essenciais para o funcionamento da máquina. Se uma delas falha, mais cedo ou mais tarde a máquina para. E para realizar essas 3 funções a máquina criou 3 tipos de trabalhadores, divididos por seus níveis salariais, privilégios, educação, status social, etc. A. Trabalhadores técnico-intelectuais para países ocidentais, industrialmente avançados, muito qualificados, na maioria brancos, homens e bem pagos. Um bom exemplo: engenheiros de computação. B. Trabalhadores industriais e empregados em áreas não muito desindustrializadas, nos países em desenvolvimento e países socialistas, pouco ou muito mal pagos, homens ou mulheres, com amplas qualificações.
Por exemplo, montadores de automóveis, montadoras de aparelhos eletrônicos mulheres. C. Trabalhadores flutuantes, oscilando entre pequenos períodos de plantio e colheita nos campos, prestadores de serviços, donas de casa, desempregados, criminosos, pivetes, todos sem rendimentos regulares. Na maioria mulheres e não brancos dos cortiços metropolitanos ou do terceiro mundo, essas pessoas frequentemente vivem no limite da inanição. Todos estes tipos de trabalhadores estão presentes em todas as partes do mundo, só que em diferentes proporções. Mas é possível distinguir 3 zonas com uma proporção tipicamente alta dos respectivos tipos: trabalhadores A, em países ocidentais, industrialmente adiantados, nos Estados Unidos, Europa, Japão. Trabalhadores B, em países socialistas ou em vias de industrialização, União Soviética, Polônia, Taiwan, etc. Trabalhadores C, no terceiro mundo, em áreas agrícolas ou subdesenvolvidas, na África, Ásia e América do Sul, e em chiqueiros urbanos do mundo inteiro. Os 3 mundos estão presentes em toda parte. Na cidade de Nova York existem bairros que podem ser considerados parte do terceiro mundo. No Brasil existem importantes áreas industriais. Em países socialistas existem representantes perfeitos do tipo A, mas ainda assim resta uma acentuada diferença entre os Estados Unidos e a Bolívia, entre a Suécia e o Laos, e por aí afora. O poder da máquina, seu mecanismo de controle, é baseado no estímulo à luta entre os diferentes tipos de trabalhadores. Altos salários e privilégios são garantidos não porque a máquina prefira determinado tipo de trabalhador, mas porque a estratificação social é usada para a manutenção do sistema como um todo. Os 3 tipos de trabalhadores aprendem a ter medo uns dos outros. São divididos por preconceitos, racismo, ciúmes, ideologias políticas, interesses econômicos. Os trabalhadores A e B têm medo de perder seu alto padrão de vida, seus carros, suas casas, seus empregos. Ao mesmo tempo, eles se queixam constantemente de estresse e ansiedade, e invejam os comparativamente ociosos trabalhadores C. Estes, em troca, sonham com bens de consumo, empregos estáveis e o que eles veem como uma vida fácil. E todas essas divisões são exploradas de vários modos pela máquina. A máquina nem precisa mais de uma classe dominante especial para manter seu poder. Capitalistas privados, burgueses, aristocratas, todos os chefes são meros excessos, sem nenhuma influência decisiva na execução material do poder. A máquina pode prosseguir sem capitalistas e proprietários, a exemplo dos países socialistas e das empresas estatais do Ocidente. Esses relativamente raros tubarões não são o problema real. Os verdadeiros órgãos opressores da máquina são todos controlados pelos próprios trabalhadores, guardas, soldados, burocratas. Somos sempre postos em confronto com metamorfoses convenientes da nossa própria espécie. A máquina planetária do trabalho é um mecanismo que consiste de pessoas postas umas contra as outras. Todos nós garantimos seu funcionamento. Então, uma questão urgente é a seguinte: por que a gente topa? Porque a gente aceita viver um tipo de vida de que obviamente não gosta. Quais são as vantagens que nos fazem suportar o nosso descontentamento? 3 negócios em crise. As contradições que fazem a máquina andar são também contradições internas para todo trabalhador, são as nossas contradições. É claro que a máquina sabe que a gente não gosta dessa vida, e que não adianta simplesmente oprimir nossos desejos. Se ela se baseasse somente em repressão, a produtividade cairia e subiriam os custos de supervisão. Foi por isso que a escravidão acabou. Na realidade, metade de nós aceita o negócio da máquina e a outra metade está revoltada contra ela. E a máquina tem, sem dúvida, algo a oferecer. A gente dá parte das nossas vidas, mas não tudo. Em troca, ela dá uma certa quantidade de produtos, mas não tanto quanto a gente queria nem exatamente o que a gente queria. Todo tipo de trabalhador tem o seu próprio negócio, e todo trabalhador faz o seu pequeno extra, dependendo das particularidades do emprego e da situação específica.
Como todo mundo acha que está melhor do que alguém, sempre tem alguém que está pior. Todo mundo se agarra ao seu negócio, desconfiando das mudanças. Assim a inércia interior da máquina a protege contra reformas e revoluções. A insatisfação e a disposição para mudar sua emergência e o negócio se mostrar muito desigual. A crise atual, que é visível principalmente no plano econômico, se deve ao fato de que todos os negócios que a máquina tem para oferecer se tornaram inaceitáveis. Trabalhadores A, B e C têm protestado recentemente, cada um à sua maneira, contra seus respectivos negócios. Não apenas os pobres, mas também os ricos estão insatisfeitos. A máquina está finalmente perdendo a perspectiva. O mecanismo de divisão interna e repulsa mútua está entrando em colapso. A repulsa está se voltando contra a própria máquina. Negócio A: decepção na sociedade de consumo. Em que consiste o negócio A? Filés, bons estéreos, surf, Chivas Regal, Dashi, Europa, Nouvelle Cuisine, cocaína, esqui, discos exclusivos, Alfa Romeos. Será esta a melhor oferta da máquina? Mas e aquelas manhãs, indo para o trabalho? Aquela súbita sensação de angústia, desgosto, desespero. A gente tenta não encarar aquele estranho vazio, mas em momentos desocupados entre o trabalho e o consumo, enquanto a gente espera, dá para entender que o tempo simplesmente não é nosso. A máquina tem medo desses momentos. Nós também. Por isso somos mantidos o tempo todo sob tensão, ocupados, olhando lá adiante para alguma coisa. A esperança em si mesma nos conserva na linha. De manhã pensamos na tarde, durante a semana sonhamos com o fim de semana, suportamos a vida de cada dia pensando nas férias que vamos tirar dela. Nesse sentido estamos imunizados contra a realidade, entorpecidos quanto à perda das nossas energias. Não é que o negócio tenha se tornado traiçoeiro, ou melhor, eficazmente traiçoeiro, porque a variedade ou quantidade de bens de consumo esteja faltando. A produção em massa nivelou a qualidade desses bens, e a fascinação pelas novidades desapareceu definitivamente. A carne ficou meio sem gosto, os vegetais crescem aguados, o leite foi transformado num simples líquido branco industrializado. A TV é um tédio mortal, dirigir não dá mais prazer, a vizinhança ou é povoada, ruidosa e insegura, ou deserta e insegura. Ao mesmo tempo, as coisas realmente boas, como a natureza, tradições, relações sociais, identidades culturais, ambientes urbanos intactos, são destruídas. Apesar do fluxo imenso de consumo, a qualidade de vida despenca. Nossa vida foi padronizada, racionalizada, despersonalizada. Eles descobrem e nos roubam cada segundo livre, cada metro quadrado vazio. E oferecem a alguns de nós férias rápidas em lugares exóticos a milhares de quilômetros de distância, mas no dia a dia nosso espaço de manobra vai ficando menor, cada vez menor. Também para os trabalhadores trabalho continua sendo trabalho, perda de energia, estresse, tensão nervosa, úlceras, ataques do coração, prazos, competição histérica, alcoolismo, hierarquia controladora e opressiva. Não há bens de consumo que possam preencher os buracos gerados pelo trabalho. Passividade, isolamento, inércia, vazio. Isso não se cura com aparelhos eletrônicos no apartamento, viagens frenéticas, sessões de relaxamento e meditação, cursos de criatividade, trepadas rápidas, poder das pirâmides ou drogas. O negócio é veneno, sua vingança vem como depressão, câncer, alergias, vícios, problemas mentais e suicídio. Debaixo da maquiagem perfeita, atrás da fachada de sociedade afluente, só existem novas formas de miséria humana. Muitos desses privilegiados trabalhadores fogem para o campo, se refugiam em seitas, tentam iludir a máquina com magia, hipnose, heroína, religiões orientais ou outras ilusões de poder secreto. Tentam desesperadamente repor alguma estrutura, algum sentido em suas vidas. Mas cedo ou tarde a máquina agarra seus fugitivos e transforma exatamente as formas de rebelião em um novo impulso para seu próprio desenvolvimento.
Sentido vira logo senso comercial. Naturalmente, o negócio A não significa apenas miséria. Os trabalhadores A têm sem dúvida alguns privilégios inegáveis. Seu grupo tem acesso a todos os bens, todas as informações, todos os planos e possibilidades criativas da máquina. Os trabalhadores A têm a chance de usar esse poder para eles mesmos, e até contra os objetivos da máquina. Mas se eles agem apenas como trabalhadores A, sua rebelião é sempre parcial e defensiva. A máquina aprende rápido. Resistência setorial sempre significa derrota. Negócio B, frustração no socialismo. O negócio B é o clássico triângulo indústria-trabalhadores-Estado. Os aspectos positivos desse negócio, do ponto de vista dos trabalhadores, são empregos garantidos, renda garantida, seguro social. Podemos chamar esse negócio de socialismo porque ele acontece em sua forma mais pura nos países socialistas ou comunistas. Mas o negócio B também existe em muitas versões diferentes em países de capitalismo privado, Suécia, Inglaterra, França e até mesmo Estados Unidos. No centro do negócio B está o Estado. Comparada com a ditadura anônima do mercado e do dinheiro, a centralização do Estado aparentemente oferece mais segurança para nós. Parece representar a sociedade, isto é, nós, e os interesses comuns, e através dessa mediação muitos trabalhadores B consideram-se seus próprios patrões. Uma vez que o Estado assume funções essenciais em toda parte, pensões, serviços de saúde, seguro social, polícia, ele parece ser indispensável, e qualquer ataque contra ele soa como suicídio. Mas o Estado é somente uma outra face da máquina, não a sua abolição. Assim como o mercado, ele constrói seu anonimato através de massificação e isolamento, mas nesse caso são o partido, ou os partidos, a burocracia, o aparato administrativo, que preenchem a vaga. Nesse contexto, não estamos falando sobre democracia ou ditadura. Um Estado socialista poderia, de fato, ser perfeitamente democrático. Não há nenhuma razão intrínseca para que o socialismo, mesmo na União Soviética, não venha a se tornar democrático um dia. Entretanto, a formação do Estado em si mesma sempre significa ditadura. Tudo depende do quão democraticamente sua organização seja legitimada. Encaramos o Estado, nosso Estado, como indivíduos sem poder providos de garantias que são só folhas de papel e não estabelecem nenhuma forma de controle social direto. Estamos sós, e nossa dependência da burocracia de Estado é só uma expressão da nossa fraqueza real. Em períodos de crise, alguns bons amigos são muito mais importantes que os nossos cartões de seguro social ou a nossa caderneta de poupança. O Estado significa a falsa segurança. Nos países socialistas, onde o negócio B existe em sua forma mais pura, permanece o mesmo sistema de coação, via salários e via trabalho, que existe no Ocidente. Todos nós continuamos trabalhando para os mesmos objetivos econômicos. Algo como um estilo de vida socialista, pelo qual pode fazer sentido aceitar alguns sacrifícios, ainda não emergiu por aí. Nada parecido com isso está nem mesmo planejado. Os países socialistas ainda usam os mesmos sistemas de motivação dos ocidentais: sociedade industrial moderna, sociedade de consumo ocidentalizada, carros, aparelhos de TV, apartamentos individuais, famílias nucleares, chalés de verão, discos, Coca-Cola, jeans sofisticados, etc. Como o nível de produtividade desses países permanece relativamente baixo, esses objetivos só são atingidos parcialmente. O negócio B é particularmente frustrante, já que propõe sonhos de consumo que está longe de poder realizar.